Então, bem-vindos ao nosso 13º estudo. Desde o estudo 10º, a parte de ali, a palavra estudo sumiu da tela. Ninguém percebeu, né? Hoje está de volta ali. Mas só estava assim, 12º, 11º. O estudo tinha sumido, hoje eu percebi que tinha sumido. Então eu recoloquei ali. Mas se ninguém notou, né? Não é agora que vocês vão notar. Vamos à revisão da semana passada. Das 12 perguntas. Não. Foram mais? Foram 12 mesmo. 12 perguntas que nós tivemos semana passada, como uma revisão do que a gente viu, né? Por que Deus recusou as roupas que Adão e Eva fizeram? Fizeram roupas de folhas. Por que Deus as recusou? É para responder, tá? É para... Porque ele não aceita. Pode continuar, tá no caminho certo. Ele não aceita obras feitas por nós. Ele não aceitou a obra feita por eles para chegar até ele. Muito bem. Isso mesmo. Deus, ele estava mostrando a eles que ele não aceitaria obras deles para de alguma forma poderem resolver as coisas, né, com Deus. O modo de fazer isso é Deus que faz. Uma pessoa pode tornar-se aceitável a Deus vestindo boas roupas ou fazendo qualquer outra coisa? Não? Nem vestindo boas roupas? Não? Então não adianta comprar roupa cara. Nem terno. E infelizmente nem pilcha. Quem foi a única pessoa que pôde tornar Adão e Eva aceitáveis a Deus? Deus, somente Deus. Pergunta 6. Por que Deus matou animais para fazer roupas para Adão e Eva? Exato. Mostrando que quem também fazia era o próprio Deus, né? Então, por que Deus fez roupas para eles? É um complemento da primeira pergunta que o Jonas respondeu antes. Deus fez as roupas porque mostrava assim que Ele é que provia as necessidades do homem. Não era o homem que poderia fazer isso, o próprio Deus poderia fazer isso. De que maneira Adão e Eva tornaram-se como Deus depois que comeram no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus disse que ele se tornou como um, Deus disse, né, como um de nós. Mas em que sentido? Conhecimento do bem e do mal. Agora o homem sabia o que era mal e também sabia o que era bom desde que foi criado. Por que Deus colocou Adão e Eva para fora do jardim? E assim vivessem, né? Para sempre como pecadores. Isso mesmo. Como Deus impediu a volta deles ao jardim do Éden? Colocou querubins e uma espada, protegendo o caminho para a árvore. Alguém pode enganar a Deus? Não. Quem dá vida a todas as pessoas? Deus dá vida. Muito bem. Pelo jeito vocês dormiram semana passada. Eu estava meio mal semana passada e talvez vocês quase dormiram. Mas hoje, vamos lá. Quero ver nas perguntas de hoje se vocês vão saber responder. O estudo que nós vamos ter hoje, nós vamos começar com algumas perguntas que você pode refletir com essas perguntas. Não é para responder audivelmente, certo? Então pense sobre elas. Qual é a seriedade do pecado? Pense nisso. E se alguém recusar crer em Deus e decidir desobedecer-lhe? Você pode dizer assim, isso é problema dele, ele faz o que quer. O pecado de um homem afeta outras pessoas? O pecado de um homem, uma mulher, será que pode afetar outras pessoas? O homem, de alguma forma, ele consegue resolver o problema do seu pecado? É verdade que cada pessoa pode escolher seu próprio meio de chegar a Deus?
E, última pergunta, será que realmente Deus não aceitará nenhum esforço sincero que fizermos? Será mesmo que Deus chegaria a tal ponto? Então nós vamos ver no estudo de hoje as respostas que Deus nos dá a essas perguntas, na medida que a gente vai estudar a vida, né, o comportamento de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Não havia nenhum modo pelo qual tanto Adão como Eva, como Caim e Abel, eles pudessem chegar até Deus. Eles não poderiam de forma alguma fazer isso, porque todos eram pecadores. Eles estavam separados de Deus. E o castigo pelo pecado é a morte. Então, como eles não podiam de maneira nenhuma chegar até Deus, Deus é que planejou um meio de ir até eles. Um meio pelo qual o homem e Deus pudessem novamente estarem juntos. Então esse meio que Deus fez, não foi um homem que fez. Deus é que escolheu um caminho. Ninguém mais poderia prescrever um caminho para eles, para Adão e Eva. Só Deus podia fazer isso. E é muito provável que Deus ele tenha dito para Adão e Eva que maneira era essa. Que caminho era esse? Que modo era esse de agir que poderia trazer eles junto a Deus? E por que eu digo provavelmente Deus disse isso? Não porque eu quero que seja assim, nem porque é a minha criatividade que permite, mas é porque a gente vê, tanto aqui no relato de hoje, como em outras partes da Bíblia, boas razões para nós crermos que eles sabiam o modo certo de chegar até Deus. E a gente vai ver isso mais detalhadamente, mais a seguir, ainda hoje à noite, em alguns versículos específicos, mas também vamos ver aí no decorrer da história como é que a gente pode perceber que Adão e Eva sabiam deste caminho que Deus estava indicando a eles, e também como Caim e Abel sabiam deste caminho. Então, o que Deus tinha dito a eles? O que será que Deus tinha dito? Que caminho será que era esse? Qual era o modo de se aproximar? Então, eu vou aqui registrar dois modos que deveria acontecer esse caminho até Deus, esse modo de chegar até Deus. Um deles era que deveria ser feita uma oferta de um animal. Essa oferta, ela deveria ser do próprio animal, ou seja, eles iam matar o animal e o sangue seria derramado. Esse era o modo que Deus tinha estipulado. Que eles fizessem uma oferta a Deus, do animal, e esse animal fosse sacrificado, e assim derramando o seu sangue. Mas, será que o sangue de animais, ele pode pagar pelo pecado deles? Eles pegam um animal que não tem nada a ver, matam ele. Será que o animal vai pagar realmente o pecado deles, que estão fazendo esse sacrifício? Então, por que Deus disse que eles deveriam matar um animal, se isso não paga? Porque Deus queria que eles lembrassem de algumas coisas muito importantes ao fazer isso. Essa ação deles seria apenas uma lembrança, uma cerimônia de algo no coração deles. Algo que eles estariam fazendo. Ao fazer aquilo, demonstraria uma coisa no coração deles. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Ao entrar no elevador, uma coisa está no meu coração. Eu estou confiando que não vai cair. Ninguém vê que eu estou confiando. Todo mundo vê que eu entrei. Mas o fato de eu entrar mostra que eu estou confiando. Entenderam? Você vem e se atira na cadeira branca aí. Será que ele confiava? Óbvio. Mas por quê? Porque ele sentou. Então o fato de sentar mostra que ele está confiando. Então fazer esse sacrifício mostraria algo sobre eles. Sobre a mente deles, sobre o coração. O que seria isso então? Lembraria eles que o pagamento pelo pecado é morte. Qual foi a primeira morte causada pelo pecado?
de um animal, de um ou mais, né? Para ser feito a roupa deles. O pecado traz morte. Eles iam sempre lembrar disso. Cada vez que o animal fosse sacrificado, eles iam lembrar: os meus pecados trazem morte. Não sou eu, é deste animal, mas traz morte. E ainda era para eles lembrarem que se Deus não os salvasse, eles iriam para o castigo eterno. Se Deus não fizesse nada por eles, eles iriam morrer eternamente separados de Deus, no castigo eterno que é destinado a Satanás. Então, o resultado dessa ação do sacrifício, o resultado disso seria o seguinte: eles iam concordar que Deus estava certo e que eles estavam errados. Ou seja, Deus tinha um meio certo de chegar até ele, eles não. Então, essa era o que eles estavam fazendo. Eles estavam mostrando que somente Deus poderia salvar eles. Se é o modo de Deus, Ele está mandando fazer, por que eu não faço o outro? Porque esse é o método que salva. Então eles estavam lembrando disso. Deus salva, mas a gente vai falar mais sobre isso. Poder entender melhor esse sacrifício. No início do estudo aqui, eu falei, no início desse curso, na verdade, eu falei que nós íamos estudar os assuntos principais da Bíblia. Lembram? Ia ser como um balão, uma viagem aérea. Nós íamos aos pontos principais, aos temas principais, que são muito importantes para o alicerce. E um dos temas principais, na verdade, todos os temas principais da Bíblia, são vários. Todos esses temas, eles não estão apenas em um livro. Tá tudo aqui no livro tal. Não é que nem um livro que a gente tem os capítulos, né? Tudo que tem sobre isso é o capítulo 3. Aí você lê lá. Não. Todos os temas da Bíblia principais, eles estão em toda a Bíblia. Isso é algo incrível nela. Porque não foi um homem que escreveu ela. Foram mais de 40 homens que escreveram. Como é que 40 homens iam escrever, em várias épocas, o mesmo assunto, o mesmo tema principal, as mesmas informações principais? E elas estão em toda a Bíblia. E um desses temas principais que nós vemos é que Deus, Ele é santo e justo. Isso é algo principal, uma das coisas principais na Bíblia. Um ensino muito importante a respeito de Deus. Deus é santo e justo. E esse Deus santo e justo, Ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Esse é outro tema muito importante. Deus é santo e justo, e esse Deus santo e justo, Ele exige a morte como pagamento pelo pecado. Mas há um terceiro ponto bem importante, que o sangue precisa ser derramado para pagar pelo pecado. O pagamento só vem pelo derramamento de sangue. Então, vamos ver num texto bíblico agora, isso que eu estou dizendo para vocês. Levíticos 17:11. Esse é logo depois de Gênesis ali. Tem só um livro antes, que é Êxodo, depois vem Levíticos. Levíticos 17, versículo 11. Vou ler então. Pois a vida da carne está no seu sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Propiciação é um termo que, em outras palavras, significa o perdão. O perdão do pecado, a cobertura do pecado. Então, Deus prometeu a tanto Adão e Eva, como Caim e Abel, que se eles viessem até Ele com fé, oferecendo o sangue de animal, eles seriam perdoados. Com fé
e com esse derramamento de sangue, eles seriam perdoados. Olha o que diz Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Na semana passada a Rosa citou esse versículo. Que sem derramamento de sangue não há perdão. Então esses são apenas 2 versículos que eu estou citando, dentre outros, né, que nos mostram esse princípio fundamental que está em toda a Bíblia, de que o sacrifício de sangue pelo pecado é o modo como Deus planejou o perdão ao homem. Esse é o modo como Deus planejou, que o sangue fosse derramado para que houvesse perdão. Assim Deus poderia salvar o homem do pecado, salvaria ele de Satanás e salvaria da morte também. Então vamos continuar aí no texto que a gente parou, de Gênesis 4, 3 a 5. Nós lemos até o versículo 2 na semana passada. Então vamos ler agora os 3 a 5. Um voluntário pode ler. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Certo. Vamos então por partes nesse versículo. Obrigado, Jonas. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Vamos ao primeiro ponto, então. Eles criam na existência de Deus? Os dois criam. Criam, senão não ia fazer isso. O próprio Deus, os próprios pais deles foram aí criação de Deus, estavam o tempo todo com Deus, então eles criam na existência de Deus. E ambos estavam fazendo então um sacrifício a Deus. É esse o que está relatando aqui. Diz que depois de um tempo, né? Quanto tempo? Não sabemos. Mas depois de um tempo, então, eles foram fazer um sacrifício a Deus. E eles levaram 2 tipos de sacrifícios, né? Foram 2 atitudes diferentes. E essas 2 atitudes, elas nos fazem lembrar 2 tipos de pessoas. Eu vou explicar por quê. Existe um tipo de pessoa que vai às reuniões de uma igreja, a um culto, buscando adorar a Deus do jeito que ele quer. Então ele vai lá no culto, ele gosta muito que lá ele é livre, ele pode fazer o que ele quer, ele adora do jeito que ele quer. Se ele quiser chorar, ele chora. Se ele quiser cantar o tempo todo, ele canta. Se ele quiser se atirar no chão, rodar, o que ele quiser fazer, ele faz. E existe outro tipo de pessoa que vai ao culto para realizar o culto da forma que Deus quer. Um vai do jeito que ele quer, o outro da forma que Deus quer. E isso aqui está expressando tanto em Caim como em Abel. Um foi dessa forma, do jeito dele. O outro foi do jeito que Deus queria. E crer em Deus e oferecer a Deus algo que a gente pensa que é bom, pode parecer muito bom. Então, crer em Deus hoje em dia já é difícil, né? Muitos, para receber um certo grau de respeito, até mesmo nas faculdades, até nos trabalhos, se dizem ateus. Ele é mais respeitado, é mais inteligente. Então, muitos se dizem ateus, muitos realmente são ateus, mas digamos então que alguém crê em Deus. Já é algo mais difícil hoje. Então a pessoa crê. E ela vai no culto, ela vai à igreja, e ela faz aquilo que ela acha que Deus gosta. Mesmo assim, mesmo sendo muito bom para ela, isso não é aceitável a Deus. Mas se é sincero, de coração, é de coração errado. Não adianta. Deus não aceita isso. Então, a Bíblia nos diz que crer em Deus não é algo tão
assim, importante. Não, deixa eu mudar a palavra. Tão respeitável. Sabe por quê? Olha só. Tiago 2,19 diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Que lindo, muito bom. Muito bom, tu é cristão então. Tu crê que existe Deus. Mas sabe que até os demônios creem em Deus. E tremem. Eles não só sabem que Deus existe. Eles têm medo de Deus. Tremem de medo. Então, crer em Deus não mostra que a gente é aceitável a Deus. Não mostra. Crer em Deus não se faz aceitável a Deus. Tanto que tem muita prova aí afora, na nossa natureza, de que Deus existe. Né? Mas isso também não faz ninguém aceitável a Deus. Então, os demônios creem em Deus. Satanás crê em Deus. Isso torna Satanás e os demônios aceitáveis a Deus? Não torna. De maneira nenhuma. Vamos adiante então. Aliás, adiante não. Vamos só nos deter no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Então, pessoal, aqui Abel ele trouxe um dos seus animais. Possivelmente um cordeiro. Uma ovelha, né? E essa ovelha, diz aqui, ou esse animal, ele era a primeira cria da mãe dele. Então ele era o primogênito. Ele era o primogênito do rebanho, ou da mãe dele, né? E Abel matou esse animal, derramou esse sangue e ofereceu tanto o animal como a gordura junto a Deus. Por que Abel trouxe essa oferta a Deus? Ele trouxe essa oferta porque ele confiou, não em si mesmo, mas confiou em Deus, que havia prometido mandar um libertador. Confiando nessa promessa, aliás, trazendo essa oferta, ele estava concordando com Deus, que ele era um pecador. Quando Deus disse para eles, olha, é desse modo que eu quero. É assim que tem que ser feito. Um animal tem que ser sacrificado. Porque vocês são pecadores. E o único modo é sendo derramado sangue. Se vocês creem nessa palavra e no libertador, será perdoado. Então, levando essa oferta da forma como Abel levou, ele estava concordando com Deus em dizer, Senhor, eu trouxe essa oferta, sabe por quê? Porque o Senhor tem razão. Eu sou pecador. Realmente, o Senhor está completamente cheio de razão. Eu sou pecador, eu não consigo me salvar, só o Senhor consegue me salvar, por isso que eu vou fazer do seu modo. E eu creio no libertador que o Senhor prometeu aos meus pais. Então essa era a atitude dele aqui. Deus prometeu que esse libertador, ele ia fazer o quê? Ele ia acabar com o governo de Satanás. Então aí, esse sacrifício de Abel, ele agradou a Deus? Agradou. Porque foi do modo como Deus queria. Ele veio com fé. Abel foi aceito por Deus? Esse sacrifício foi aceito? Sim, foi aceito. Deus se agradou muito da oferta dele. Mas é importante a gente entender uma coisa, muito importante. O sangue de animais, ele nunca vai poder pagar pelos pecados de um homem. Tanto o sangue como a vida de um animal, ela é diferente em valor do que de um homem. Então, um animal não pode pagar pelos pecados de um homem. Deus ele não deixará impune o pecado. O pecado ele precisa ser pago completamente. O animal não paga completamente. E ele tem que ser pago completamente. Então, por que isso aconteceu? Se o animal não paga. O que aconteceu aqui? Mesmo assim, com esse sacrifício do animal, Deus perdoou o pecado de Abel. Mas por que Deus perdoou ser um animal? Agora é importante, não foi a questão do animal em si. Não foi a... Poderia ser todo o rebanho dele. Não foi o especial, o animal, a quantidade de animais.
O que foi especial aqui, a fé que Abel teve. Ele confiou em Deus, não nele mesmo. E confiando em Deus, ele confiava na promessa de Deus de um libertador. Então entendam bem, não é o fato do animal ser sacrificado que trouxe perdão. É essa fé, que esse modo de fazer as coisas era que Deus aceitava e fazia e dava o perdão. Agora vamos ver a atitude aí no versículo 5 de Caim. Diz aqui, que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. A oferta que Caim trouxe a Deus foi coisas que ele havia plantado. Nos versículos anteriores ali, no versículo 2, diz que ele era um agricultor. Então ele trouxe coisas que ele plantava. O suor do trabalho dele. E Deus aceitou essa oferta que ele trouxe? Não, o versículo está dizendo que não. Por que será que Deus não aceitou? Será que Deus não gostava das coisas que ele trouxe? Será que os frutos, aquela oferta que ele trouxe, não eram boas? Será que é isso? Deus criou tudo bom ou tinha alguma coisa que não era boa? Quando Deus criou tudo, o que ele falou? Muito bom. Então tudo que ele plantasse não era muito bom? Como é que Deus não aceitou? Será que ele levou chuchu? Aí Deus não aceitou? Será que é isso? Não, pessoal, não foi por causa do fruto específico, não foi por causa desse tipo de sacrifício, os frutos, não foi por causa disso. Será então que Deus rejeitou porque Caim ele era mais pecador que Abel? Será que é isso? Não, pessoal, certamente não. Os dois eram pecadores iguais. A razão não foi isso. Tanto Caim como Abel eram pecadores. Então é importante a gente esclarecer uma coisa. Esclarecermos por que Deus rejeitou Caim. E por que Deus aceitou a oferta de Abel. Então vamos começar aí por Abel. Entendendo a diferença. Por que houve essa diferença de Deus no trato com eles? No livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, nós vemos algum esclarecimento a respeito de Abel. Logo depois de falar sobre Abel, a gente vê um versículo muito importante, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Abel chegou a Deus com fé. O Abel chegou a Deus com fé. Então ele é chamado de Abé. Vocês nunca mais vão esquecer do Abé agora, né? Então ele chegou a Deus com fé, o Abel. Perigoso esses dois nomes. Então, sem fé, Abel não poderia ter agradado a Deus nessa atitude. E ele não seria nem mencionado no Novo Testamento. Mas ele é mencionado, e é mencionado a sua fé, nos versículos anteriores. O tamanho da sua fé em sacrificar aquele animal. Então, Abel, ele fez isso com fé. Abel, ele era um homem de fé. E no livro de Romanos, nós vemos, no capítulo 10, versículo 17, que, consequentemente, a fé vem mediante a palavra de Deus. A fé sempre vem mediante a palavra de Deus. Em que Abel tinha fé? Ele ouviu Deus dizer, será? Do libertador? Não. Então, ele ouviu de quem? Dos pais? E o que os pais falaram? Deus disse isso. Se Deus disse, o que isso é de Deus? Palavra. Ele creu na palavra. E a fé sempre é na palavra de Deus. Ele creu na palavra de Deus. Ele creu que Deus enviaria um libertador. Ele creu que aquele era o modo de fazer as coisas, de sacrificar um animal, mostrando que era pecador, mostrando que não poderia se salvar. Então foi isso. Ele teve fé, mas não é uma fé qualquer. Foi fé na palavra de Deus. Fé nas promessas de Deus. E fé no próprio Deus. Então,
qualquer outro meio que não seja esse meio de se aproximar de Deus, qualquer outro meio é pecado, é presunção, é você achar que sabe mais que Deus. Esse é o modo que agrada a Deus, fé. Não é coisas que você faz. O que tornou eles perdoado ali não foi o que ele fez, foi a fé que ele teve. E a fé fez com que ele fizesse. A fé na cadeira fez ele sentar. Então foi uma atitude que vem do coração dele. Essa fé, é importante a gente enfatizar isso. E Deus ele vai rejeitar qualquer tentativa do homem de vir através do seu próprio esforço até ele. Tudo que o homem faz nesse sentido é inaceitável a Deus. E nessas mesmas bases, nesses versículos que a gente pôde ver, nós podemos ter certeza de que a confiança de Abel, ela dependia das ordens de Deus e das promessas de Deus. Não foi no que ele achava que era. Foi do modo como Deus falou a eles, os pais dele. Outra indicação de que Abel estava seguindo o mandamento de Deus é enfatizada através do próprio versículo que a gente leu aqui. Deus aceitou ou não a oferta dele? Aceitou. Mostra que era o jeito certo. E mais uma coisa importante. A gente não vai lá ver esse versículo, mas lá no livro de Levíticos, que a gente viu há pouco, que foi escrito depois de Gênesis, nesse livro ali há um registro de como deve ser feito o sacrifício. E aí diz lá que o animal deveria ser sacrificado junto com a sua... O que ele fez? O animal com a... Alguém lembra? Vamos ler de novo então. Abel, versículo 4. Por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O animal deveria ser sacrificado com as suas partes gordas, ou seja, sua gordura. Isso está escrito lá em Levíticos. Então a gente vê que Abel já fazia do modo certo antes mesmo de ter escrito essa lei. Mas alguns podem pensar, será que Abel ele não fez desse modo? E aí então é que foi escrito que deveria ser assim? Será que não foi ele que inventou esse modo? Aí Deus gostou, ninguém sabia como era. Aí ele fez, gostou, deu certo. Então é daquele jeito lá, eles escreveram. Será que foi isso? Não, não pode ter sido isso. Porque a Bíblia toda ela nos diz que o homem não pode inventar um modo de chegar até Deus. Deus é que dá esse modo. Ele seguiu e depois foi registrado o modo como deveria ser o sacrifício. Então, é assim que Deus aceita as ações do homem, com fé. Agora vamos ver Caim. Vamos ver a atitude dele. Caim, ele foi rejeitado porque o modo como ele se aproximou de Deus foi, ou seja, não foi admitindo que era um pecador. Ele se aproximou de Deus não fazendo do jeito que Deus ordenou. E essa aproximação estava mostrando o quê? Olha, já que meu irmão é bem mais pecador que eu, ele faz do jeito que o Senhor quer. Mas eu não preciso tanto assim. Então eu faço do meu jeito, né? Eu preciso matar animal, nossa, sujar as mãos, só colher ali, levar. Ele estava dizendo com isso que ele não era tão pecador. Ele não estava admitindo que Deus estava certo ao não fazer do modo como Deus tinha ordenado. E ele fez essa oferta dele conforme as ideias dele. Então, ele não estava acreditando nessa atitude dele no que Deus dizia. Ele não estava confiando que esse era o único meio de se aproximar a Deus. Ele não tinha fé. Por isso, Caim, ele era um homem, aliás, antes disso, Caim se aproximou de Deus do seu próprio modo. E com isso, Caim não era um homem de fé. Ele teve fé nas promessas de Deus? Ele teve fé na ordem de Deus de como deveria ser feito? Não. Ele fez o seu modo. Isso mostra que não era um homem de fé. Por isso, Caim e sua oferta não foram aceitos. O fato foi a fé e não a ação que eles tiveram. Por isso Deus rejeitou.
Vocês lembram quando Adão e Eva fizeram roupas de folhas? Deus recusou aquelas roupas. A gente falou isso nas perguntas antes. E por que Deus recusou as vestimentas deles? Jonas? Por que Deus recusou essas vestimentas de folhas? Ah? Você falou antes, não é mais? Só Deus pode prover salvação. Estava mostrando isso. Deus estava mostrando que somente Ele poderia prover. Somente Deus tinha um modo de tornar eles aceitáveis. Eles não podiam. Só Deus tinha um modo de tornar eles aceitáveis. Então, da mesma forma que a roupa foi feita para os dois, e quando houve essa roupa, quando a roupa foi feita, foi do modo de Deus, porque animais tiveram que morrer, e isso foi do modo de Deus. E esse é o modo como Deus quer as coisas, tanto na roupa como nessa oferta que Caim e Abel realizaram, ou aliás, Abel realizou. O sangue teve que ser derramado. Então Deus não aceitou nenhum outro modo fora o que ele havia dito. Deus só aceitaria se eles trouxessem um cordeiro, o animal, matassem, derramassem o seu sangue. Abel, ele cria em Deus. Ele aproximou-se de Deus da forma como Deus ordenou. Já Caim, ele confiava no seu próprio modo, né? E com isso ele rejeitou a Deus. Mas, pessoal, Deus não mudou. Deus é o mesmo hoje ainda. Só que Deus não pede que a gente sacrifique animais. Ele não faz mais isso com a gente. Mas ainda existe só um modo de nos tornarmos aceitáveis a Ele. Só um modo de chegar até Deus. E a gente deve realmente seguir esse único caminho, esse único modo, essa única maneira que Deus planejou. Contrário a isso, nós vamos ser rejeitados, assim como Caim foi rejeitado. Vocês lembram desse nosso insistente galho, que não deixa cair suas folhas? Essa árvore é forte. Mas mesmo que ela seja forte, não tenha caído muitas folhas ainda. Ela está viva? Não. Vocês lembram o dia que eu peguei? Não sei se lembram, mas só olhar o vídeo que vocês vão lembrar. Faz acho que 4 semanas. Um mês. Mais? Mais de um mês. Hein? Como é que ela era, Samantha, já que estava aí? Verdinha. Capaz, era azulzinho. Esse é fácil. Era verdinho. Mostrava que estava vivo ainda, né? Nossa, está vivo, olha. Mas agora a gente poderia ligar na árvore de novo e ela voltar a ter vida? Tipo um USB assim? Hã? Mas se a gente botasse uma banha aqui, botasse um pano, ia adiantar? Hã? Mas se ela não tivesse assim tão mortinha, então, tivesse mais vivinha, tivesse um dia só que tivesse arrancado, dava? Conectar na árvore e voltar a ter vida? Não, pessoal. Uma vez quebrado, já era. Agora ela vai morrer. Se já não está morta, né? Talvez ela está com uma aparência de vida. Um cheiro de morte. Então, assim, da mesma forma como esse galho não pode ser ligado por nós, a gente nem consegue ligar um galho, pessoal. Vocês não conseguem nem ligar um galinho. Quanto mais voltar a se ligar com Deus. A gente não consegue voltar a ter essa comunhão com Deus. Nem o galho a gente consegue. Quanto mais ter comunhão com Deus. Da mesma forma, então, esse galho serve para nos lembrar disso. Então, olhando para nossa tela aí, nosso visual, algumas pessoas, e aí representado pelo homem, gastam uma boa parte das suas vidas, e até mesmo do seu dinheiro, tentando de alguma maneira conectar de novo com a fonte da vida. E através de muitos esforços, essas pessoas elas se tornam bastante religiosas. Elas se tornam religiosas indo à igreja. Um esforço que elas fazem a vida toda indo à igreja. Não perde
um evento na igreja, uma reunião. Ela deu muito, dado o seu dinheiro à igreja, dado o seu dinheiro às pessoas. Toda pessoa que pede para ela no sinal de trânsito, ela dá. Ela também tenta praticar todo tipo de boas obras. Faz de tudo que ela puder. E ainda ela tenta ser uma pessoa boa. Todo esse tipo de esforço que os homens tentam até hoje, talvez vocês até possam lembrar de algum outro exemplo que eu não citei aqui. Atitudes assim que são tentativas de se ligar a Deus. Alguém lembra de alguma outra coisa? Fazer orações prontas. Orações prontas? Orações longas, será que não adianta? Orar bastante tempo, uma mesma coisa? Será que Deus, por a gente ser chato insistindo, não vai deixar a gente ter comunhão com Ele? O que mais? Uma filosofia? Que tipo de filosofia? Se for uma filosofia que Deus não existe, a pessoa não quer se ligar com Deus. Se for uma filosofia que Deus existe, que tipo de filosofia? Mas eu também sou filho de Deus. Também sou filho de Deus. Isso é uma grande frase, né? Uma grande frase mentirosa, como a gente viu semana passada. Respeitando o sábado. Respeitando o sábado. Cantar louvores. Amar as pessoas, não julgam as pessoas. Amar sem julgar. Isso é o mais importante para poder ter essa comunhão com Deus de novo. Você quer amar a pessoa, mas está julgando. Está dizendo que ela está fedendo? Não está fedendo. Você está julgando. Dá um abraço nela. Você está julgando, teu nariz está julgando ela. Realmente, todos esses... Ser religioso. Fazer todas essas coisas. Seguir uma religião à risca. Morrer pela religião. Tudo isso. Se explodir, inclusive. Pessoal, tudo isso é completamente inútil. Isso tudo é inútil porque nós nascemos pecadores. Isso tudo é inútil porque nós nascemos separados de Deus. Deus, ele é a fonte da vida. Nós estamos separados dessa fonte, assim como o galho está separado da árvore. Não há absolutamente nada que possamos fazer para podermos ter essa ligação com Deus de novo. Nem estudar muito, nem se esforçar muito. Nada pode fazer esse galho quebrado voltar à árvore. E foi assim que aconteceu com Adão, Eva, Caim e Abel. E da mesma forma que Adão e Eva desobedeceram a Deus, os seus filhos nasceram separados de Deus. Nasceram pecadores. E com eles, todos nós, todos que descendem deles. Eles não podiam mais relatar a comunhão com Deus. Não poderiam mais fazer, nem roupas eles podiam fazer para se tornar aceitáveis. Deus mostrou isso logo no início. E também não poderiam fazer uma oferta do jeito que eles quisessem. O único modo de uma pessoa voltar a ser amigo de Deus, voltar a ter comunhão, contato, essa ligação com Deus, o único modo é o modo de Deus. Pessoal, esse estudo, a proposta desse estudo aqui, de uma forma geral, não desse de hoje, o motivo de nós estarmos tantos dias já estudando a Bíblia, e ainda os outros dias que teremos, o motivo de investir tantas horas nisso, o motivo de nós tremermos de frio aqui dentro, tudo isso aqui tem apenas um motivo, um só objetivo. O objetivo é mostrar qual é esse modo de Deus. Se o modo de Deus hoje não é mais sacrificar animais, qual é esse modo? E esse estudo aqui tem como objetivo responder essa pergunta e mostrar isso de uma maneira bem consistente, com um alicerce bem firme. Qual é o único modo que Deus aceita? Nos aceita de volta. Continuando, nos versículos 6 e 7, então. Um voluntário pode ler para nós. Então
lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o rebanho jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Saiba que o pecado está à porta. Pensei que tradução diferente essa. Bem exótica. O pecado ameaça a porta. Olha só, mesmo que Caim ele tenha... Mesmo que Caim tenha recusado crer em Deus, e esse modo de Deus, e ainda assim ter ficado furioso, Deus conversa com ele. Deus vai até ele. Deus demonstra aqui o seu amor. Deus demonstra a sua misericórdia. Ele conversa com Caim, ele tenta persuadir Caim o seguinte: se você fizer igual ao modo como eu disse, você vai ser aceito. Se você fizer o bem, conforme eu estou dizendo, você não vai ser aceito? É claro que você vai ser aceito. Faça desse modo. Não fique irado. Deus estava tentando persuadir ele a sair daquela situação perigosa que ele estava. Deus está dizendo que o pecado estava à porta, ou seja, o pecado estava ali, pronto para entrar a casa dentro. Ele estava prestes a pecar contra Deus, a ser dominado pelo pecado, a ser dominado pela ira. E Deus estava dizendo para ele: cuidado com isso. Por que você não faz do jeito que eu disse? Faça do jeito que eu disse. Mas Caim teve uma atitude diferente de Abel, tanto no sacrifício como depois de Deus ter conversado com ele. Mas é importante a gente ressaltar que Abel ele fez aquele sacrifício crendo em Deus, ele fez oferecendo sangue, e ele fez confiando em Deus na promessa do libertador. Vamos ver aí o versículo 8, ver o que aconteceu então com Caim. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Pessoal, Caim ficou aqui tão irado, com tanto, talvez, ciúmes do seu irmão, mas irado a gente tem certeza, através da Bíblia, que ele agiu, ele foi até o último patamar, o último nível da ira, que é a morte, a morte realizada, o assassinato realizado. Muitas vezes na ira o assassinato ele fica na mente só. Se você pudesse, você metralhava a pessoa na sua frente. Se tivesse a arma ali, não tivesse ninguém olhando, você metralhava ela. Mas a última instância da ira é realizar esse ato, realmente, de forma física, matar a pessoa. E ele foi às últimas consequências. Mas, pessoal, ele não matou qualquer pessoa. Ele matou o irmão dele. Dos pais dele só haviam nascido os dois até então. E ele vai lá e mata o irmão dele. O irmão caçula, que talvez ele até deveria proteger. Muitas pessoas hoje em dia elas têm agido como Caim, no sentido de recusar o que Deus diz e acabam ferindo outras pessoas. Às vezes a rebeldia a Deus, ela conduz à prática de crimes violentos, crimes bárbaros. Os crimes mais terríveis que a gente vê no jornal, eles são conduzidos pela sua rebeldia a Deus. Outras vezes, coisas que a gente não vê no jornal, coisas como egoísmo, amargura, inveja, elas são prejudiciais igual às pessoas. As duas são prejudiciais. Uma é menos violenta que a outra, sim, mas as duas atitudes são dolorosas para as pessoas. Em João 8,44,
A Bíblia chama Satanás de homicida, assassino. Quem vocês acham que estava, de certa forma, influenciando Caim nessa atitude que ele tomou? Será que era Deus? Com certeza não. Satanás estava influenciando. Satanás o estava colocando lenha na fogueira, né? Ele já está virado. Satanás o provocava, talvez instigava de alguma forma. A gente não vê isso no texto, mas quando a gente vê em outra parte da Bíblia uma menção a Caim, a gente vê que ele era um seguidor, né? Estava seguindo Satanás nessa atitude de homicídio. Da mesma forma, Satanás ele continua dizendo às pessoas para não crerem em Deus. E não crer em Deus, não temer a Deus, é a origem de muitos maus. As sociedades que tentaram banir Deus, o Deus da Bíblia, tentaram banir Deus, se tornaram sociedades altamente cruéis, violentas. E a história mostra isso. A história está manchada com o sangue dessas sociedades que tentaram e não tiveram Deus, ou porque não conheceram, ou porque não queriam Deus. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão agora? Ou agora eu adicionei, tá? Sou eu responsável por meu irmão? Mesmo nessa atitude de Caim, de ter matado, Deus faz essa pergunta. Mas será que Deus não viu o assassinato? Claro que Deus viu. E Deus ainda insiste em perguntar a ele. E ele responde logo o que ele fez? Não. Ele responde até com certo sarcasmo, né? Ué, agora eu sou professor, sou tio do meu irmão, tiozinho agora que cuida dele. Eu sou a babá do meu irmão agora. Vamos ler o que acontece então nos versículos 10 a 15. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. O que eu vou enfatizar nesses versículos aqui é 2 coisas. Aliás, uma. Deus, Ele é o vingador de todo o pecado. Vingança é errado? A gente cresce ouvindo que vingança é errado. Mas o Deus da Bíblia, Ele é um perfeito vingador. Ele pode fazer justiça e Ele pode fazer vingança, porque Ele pode avaliar as coisas de forma perfeita. E Deus, Ele faria aqui justiça, fez justiça tanto a Abel, como faria se alguém matasse Caim. Por mais que Caim tivesse feito algo terrível, ninguém poderia tirar a vida de Caim. Ninguém tinha esse direito de fazer isso. Sabem por quê? Porque todo o pecado contra alguém é também um pecado contra Deus. Quem é que é o proprietário de todas as pessoas? Deus. Mas e as que nasceram separadas dele? Quais são as pessoas que nasceram separadas de Deus? Todas. Mesmo essas, todas essas pessoas são de Deus ainda. Se alguém roubar algo seu, deixa de ser seu? Não, de maneira nenhuma. Só não está mais com você, mas não deixou de ser seu.
Todas as pessoas pertencem a Deus. Então Deus, Ele como Criador e dono das pessoas, Ele vai castigar qualquer um que diga ou faça algo danoso, ruim, mal contra uma pessoa. Vocês ficariam parados assistindo alguém atacar uma pessoa que você ama? Você ficaria parado? De maneira nenhuma. Deus também fará justiça, e mais justiça do que nós. Isso não significa que Ele fará naquele momento, mas todo pecado contra alguém será cobrado um dia. Todo pecado. As coisas mais cruéis que os homens fizeram contra os próprios homens serão cobradas desses mesmos homens. Tudo que a gente fizer contra alguém será cobrado por Deus. O pagamento por todo o pecado, seja contra uma pessoa e indiretamente contra Deus, o salário disso é a morte. O salário do pecado é a morte. Deus cobrará todo o mal. Não adianta tentarmos pagar através de caridades, esmolas, tentar pagar pelos nossos pecados. Também não adianta dar dinheiro na igreja, ir na igreja, fazer tudo o que a gente falou aqui para pagar os pecados. Não vai pagar os pecados. Todo pecado, o único preço aceito por Deus é morte. Não tem outro preço. Não tem um valor que alguém pode dar para ser salvo, para ser perdoado. Apenas a morte. Versículo 16, então, vamos ver a reação de Caim diante dessa conversa com Deus. Então Caim, o que Caim fez? Afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. O que Caim fez? A primeira atitude dele depois desse confronto de Deus em relação ao seu pecado. O que ele fez? Fugiu. Se afastou de Deus. Se distanciou de Deus. Agora Caim, ele não seguiria mais a Deus. Nem mesmo estaria disposto a aprender de Deus. Ele não se arrependeu. Ele não concordou com Deus que ele estava errado. Ele não disse, eu estava errado, eu matei meu irmão, não deveria. Não, ele não fez isso. Ele só disse, agora vão me matar também. Ele estava só com medo. Assim como Adão estava com medo de ter pecado. Mas ele não estava arrependido. E ele fugiu de Deus. Ou seja, ele teve um encontro com Deus. Ele tinha a oportunidade de se arrepender, ele não fez isso. Ele fugiu de Deus. Ele se distanciou tanto de Deus como da sua família. Mas o que é se arrepender mesmo? A gente falou há uns 2 estudos atrás sobre isso. Alguém lembra o que é se arrepender? Jonas? Concordar com Deus que estamos errados. Vamos ver, Jonas. Mudar de ideia e concordar com Deus que você está errado. Isso é arrependimento. E ele fez isso? Ele concordou que estava errado? Em ter matado? Não, né? Só pediu proteção, né? Eu vou morrer. Que o senhor não vai fazer nada. Aí Deus deu uma promessa que não morreria através de assassinato também. Lamentavelmente, pessoal, os descendentes de Caim, a partir de aqui, eles seguiram o mesmo exemplo do pai. Eles não buscaram a Deus. A Bíblia não relata nenhum descendente dele que tenha tido interesse em buscar a Deus, ou passar isso para os seus filhos. Os descendentes dele, eles viveram enchendo a vida com coisas. E é interessante quando a gente lê ali o relato do que acontece com os descendentes dele, a partir do versículo 17, diz que eles construíram cidades, diz que eles criaram gados, diz que eles fizeram instrumentos musicais, se tornaram músicos, diz que eles inventaram inclusive a metalúrgica. Eles inventaram muitas coisas, fizeram muitas coisas. Nenhuma dessas coisas é errada. Fazer cidades, construir coisas, descobrir a música. Errado é fazer tudo isso sem lembrar de Deus. Isso é completamente errado. E é o que eles fizeram.
A desobediência de um único homem, como Adão, trouxe algo terrível para a humanidade, começando já pelos filhos deles. Os filhos deles que nasceram pecadores, separados de Deus. Um assassinou o outro. Caim ainda deu as costas a Deus. Não ouviu as palavras de Deus. Os filhos de Caim ainda, seus filhos ainda, filhos dos filhos, eles andaram nos próprios caminhos. Tudo isso mostra o resultado devastador, tanto do pecado como de Satanás, da sua condução à humanidade, a forma como ele conduziu. E isso é algo, é quase uma regra isso. Quando os pais se distanciam de Deus, não dão a mínima atenção a Deus, a sua palavra, consequentemente os seus filhos não darão também atenção a Deus, nem os seus netos. Há exceções, claro, através da graça de Deus, mas assim tem sido as gerações de pessoas que têm se passado. De certa forma, os pais são responsáveis pela busca de Deus dos seus filhos. Nós devemos ouvir a palavra de Deus. E também os nossos filhos, quando tivermos, aos que não têm, como eu, também devem ouvir a palavra de Deus. Mas agora pensa um pouco, pessoal. Como é que ficaria a promessa do libertador? Eu até imagino que o primeiro filho de Eva, ela tem imaginado que poderia ser a semente, né? Quem disse que não? Deus disse quando ia ser? Quando viria a semente dela? Deus não disse quando. Talvez pudesse ser Caim quando nasceu, mas depois ficou bem evidente que não era. Essa semente ela viria quando Deus quisesse. Olha para encerrar o versículo 25, nosso último versículo de hoje e também do capítulo. 26 é do capítulo, mas o de hoje é o nosso. Versículo 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Deus deu a Adão e Eva um outro filho no lugar de Abel. Quantos filhos Deus deu no lugar de Abel? 7, né? Não é isso? O nome dele era 7, não é que foram 7 filhos. Recebeu 7 no lugar de Abel. Lá no Éden, Deus prometeu enviar um libertador. E esse libertador ia derrotar Satanás. Como eu disse, esse libertador ia vir no tempo que Deus quisesse, o qual ele havia planejado, como Deus quisesse, da mulher que Deus quisesse, não necessariamente de Eva. E Satanás, olha só, a gente olha que Satanás, vê que Satanás, ele influenciou Caim para matar Abel. Caim, por sua vez, ele deixou de buscar a Deus. Como é que a promessa vai se cumprir então, se os dois filhos de Francisco, não, os dois filhos de Adão, deixaram de seguir a Deus? Um morreu e o outro deixou de seguir a Deus. Como se cumpriria? Seria o fim do plano da promessa de Deus de enviar um libertador? Não, aqui a gente vê que Deus enviou 7. E qual a importância desse homem? A importância do substituto aí de Abel. Deus escolheu esse homem para ser o ancestral do libertador. A partir da linhagem de 7, dos filhos dele, viria o libertador. Então essa era a sua posição de importância. E a gente pode ver que Deus, ele sempre cumpre o que promete. Satanás não pode arruinar os planos de Deus. Satanás pode tentar arruinar, mas ele não consegue, porque Deus sempre cumpre. Os homens podem tentar, como a gente vai ver no estudo adiante, que muitos homens se uniram, para não fazer a vontade de Deus, mas não conseguiram. Esse plano foi arruinado e se tornou uma grande confusão. Conclusão. O que a gente viu aqui nessa noite de mais importante, então? De forma sucinta, nós vimos que Deus se importa com os pecadores. Deus se importa com você. Deus se importa comigo, que somos pecadores. Nada
nem Satanás pode impedir os planos de Deus. Abel creu em Deus e ele foi morto. E mesmo assim Deus, através agora de um outro filho, cumpriria a promessa do libertador, que Abel morreu crendo nele. O libertador nem tinha chegado, mas Abel já cria nele. E morreu assim, crendo no libertador. No próximo estudo nós daremos um salto nos capítulos e também na história. Nós vamos pousar os nossos olhos, ou o nosso balão, aquele nosso balão, nós vamos pousar ele em alguns anos depois desses acontecimentos aqui, e ver como é que a humanidade estava se comportando. Como é que estavam todos? Será que trouxe aí uma influência, né? Já que eles tinham agora um modo de chegar até Deus, de ser perdoados. Será que isso trouxe uma mudança na humanidade, uma revolução, trouxe aí um arrependimento geral? Nós vamos ver isso no próximo estudo. Algumas perguntas, então, para a gente ver se aprendeu, para ver se você não dormiu, para ver se você vai acordar agora, inclusive. Primeira pergunta: por que Deus aceitou Abel e sua oferta? Pela fé. E que fé foi essa? A fé de obedecer e aceitar o jeito de Deus, o valor dele próprio. Isso mostrando que ele era o quê? Pecador. Era o modo de Deus de salvá-lo. A fé também no libertador, né? Por que Deus rejeitou Caim e sua oferta? Então foi pelo quê? Pela falta de fé. Não teve fé. Caim fez do modo dele as coisas. Por que Deus conversou com Caim? Lembra que depois ainda dele ficar bravo, e depois ainda de matar o seu irmão, Deus ainda conversou com ele? Por quê? Como? Deus é misericordioso. Deus é amoroso. Exatamente. Por isso que ele conversou com Caim. Caim creu e concordou com Deus? De maneira nenhuma. Ele apenas distanciou. O que Caim fez então? Eu acabei de responder. Ele se distanciou, foi isso que ele fez. Como Deus soube o que Caim fizera em relação ao assassinato? Como é que Deus sabia disso? Porque o sangue de Abel estava sobre o pasto. Isso, Deus falou de uma forma poética, de certa forma, algo que ele presenciou, né? Então, Deus viu tudo aquilo. E Deus estava dizendo para Abel o que ele fez. Por que Deus castigará as pessoas por terem dito ou feito coisas más contra outros? Porque o pecado veio atingir tantas pessoas, mas principalmente a Deus. Todo pecado é contra quem no final? Contra Deus. Mas foi só uma pessoa insignificante ali. Um bandido. Um assassino de irmão. Se eu matar ele, será que é pecado? É? Por quê? Porque é contra Deus. Da mesma forma era Caim, um assassino de irmão. Opa! Será que Deus esquece o pecado cometido contra alguém, se depois a pessoa acerta com aquela contra quem errou? Então eu dei um pedraço em alguém. Aí eu vou lá e peço desculpa depois. Será que Deus esquece disso? Não? Qual é o preço então? É pedir desculpa? É o preço? O preço é a morte. Como Caim se arrependeu? Contem para mim como é que foi essa experiência. Hã? Como é que foi, Lisanina? Não? Não. Ele não se arrependeu. Qual foi o resultado? Ele apenas se distanciou de Deus. Esse foi o resultado. Ficou com medo e se distanciou de Deus. Você sabe de alguma coisa que possa fazer para pagar pelos pecados que você já cometeu? Hã? Você conhece alguma coisa? Conta para nós. Tony. Quais foram as coisas
para as quais Caim e seus descendentes viveram. Para que coisas eles viveram? Para Deus? Para o quê? Para si mesmos. Se deteram ao quê? A música, metalúrgica, a fundar cidades, a domar animais. Por que Deus deu 7 a Adão e Eva? Por que 7 filhos? Por que não pus assim? Por que deu 7 então a eles? Nem sei se, é assim que se pronuncia, você? É como em português, 7? Por que Deus deu 7? Cumprir a sua promessa, exatamente. Que lições podemos aprender dessas histórias de homens do tempo antigo? Isso é pessoal, tá? Você pode dizer agora, você tem a oportunidade de dizer que lições aprendeu com essa história desses homens e dos seus descendentes. O mesmo Deus de Adão e Eva é o nosso Deus hoje. O que mais você aprendeu? Ou o que você aprendeu que não falou agora? Não há como eu mesmo me salvar da minha situação. Não há como eu me salvar. Mas Isaías 59:2 fala, né, que as nossas iniquidades, a separação entre eu e Deus. Exatamente, como a gente viu algumas semanas, Isaías 59:2 nos diz: os nossos pecados nos separam de Deus. Que devemos cumprir o padrão de Deus de adorar Ele. Como? Como é que é o início? Devemos cumprir o padrão de Deus de adorar e glorificar Ele. Existe um padrão, então? Existe um modo de chegar até Deus? Existe um modo. Nesse estudo nós veremos esse modo. Mais alguém quer falar? Deus não deixa impune o pecador. Deus não deixa impune o pecador. Nenhum pecado será esquecido por Deus. Todos serão cobrados. Deus toma a iniciativa de buscar o homem perdido, não é o homem que se volta. Mas Deus vai ao encontro. Adão foi ao encontro de Deus? Caim foi ao encontro de Deus? Não. Sempre Deus foi ao encontro do homem. Exatamente. Deus sempre é misericordioso, dando papel à oportunidade do arrependimento. Deus é misericordioso até com assassinos? É? Sim. Deus é misericordioso até com assassinos. Muito bem, queridos. Vocês aprenderam coisas importantes, também como eu aprendi durante esse tempo agora em Gênesis. Então, Prodouzelja. Tá certa a pronúncia, Júlio? É que eu tenho um sotaque muito errei um pouco, hein? É que é um sotaque muito forte. Prodouzelja. Tu vai terminando bem baixinho, tipo. Prodal. Jaécia. Então isso é continua, tá? Em outras palavras, continua no dia 9 de agosto. Botei em russo em homenagem ao Tony. É mais fácil de dizer. Dos ledus girás. Dos ledus girás. Obrigado, Tony. Vou escrever isso ali. Um pouco transliterado. Com outro alfabeto. Eu fiz em homenagem ao Tony e também esse mês que passou, esses 2 meses que passaram de frio. Quase como russo, hein? Russo. Então, dia 9 de agosto, próxima terça-feira, se Deus quiser, às 20 horas, neste mesmo local.